Olá, você que nos assiste. O Núcleo Sindical, como sempre, está atento aí a tudo que se passa no pensamento, nas chamadas demandas dos trabalhadores, no olhar que a gente tem sobre não somente a parte de direitos trabalhistas, mas aquilo que afeta, por exemplo, os interesses nacionais, os interesses de aquilo que une a categoria de todas as profissões que nós temos aí, frentes de trabalho, como agora nós temos aí a nossa Covid, e o assunto, a bola da vez desse instante, é um tema já muito proibido até pelo grande capital, pelos grandes interesses econômicos que querem exatamente que o Estado invista, que o que constitui um patrimônio para depois passar para eles, ou seja, a transferência do público para o privado. Assim é muito bom essa moleza, né? Então, nesse instante, é uma grande empresa, talvez uma das maiores que nós temos no mundo, e porque ninguém tem um sistema elétrico como nós temos, integrados de norte a sul, de leste a oeste. Isso é fundamental para que possamos planejar. Portanto, se você entrega a um setor estratégico, inclusive lucrativo para o estrangeiro, aquele planejamento não passa, por exemplo, pelos objetivos nacionais. Então, se eles não tiverem não somente interesse em investir no que não é lucro, no tal filé mignon, por exemplo, na parte de construção de grandes hidrelétricas, caso também, na hora da construção do metrô, que é grandes investimentos, caso também de petróleo, que são campos de profundidade que existe milhões de dólares. O pré-sal custou, o primeiro poço que foi perfurado, custou cerca de 50 milhões de dólares. Aí depois que a gente planta a sementinha, que brota, que nasce, aí tem a espiga do milho, eles vão lá agora, só que isso aqui é nosso. Então a gente tem que estar atento, mobilizado, organizado e de forma unida para defender os interesses nacionais, populares, direitos trabalhistas, a nossa aposentadoria, saúde, o SUS que está aí também, questão de olho. Então essas aves de rapina estão aí de boca de jacaré aberta para querer tomar o que é nosso. Dito isso, nós estamos irmanados, sim, o Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET. Nós transmitimos também online através do YouTube, youtube.com/caída TVC Rio 6. Sintonize, não deixe de nos prestigiar, de se inscrever. Eu vou passar para vocês um depoimento que eu pedi nesse instante e graças ao trabalho de um profissional excelente. Ele é cineasta, ele filma, ele edita, ele tem também aqui conosco um programa que é o Circuito Carioca, que nos dá muita alegria de transmitir para o Brasil e para o mundo, né? Porque a cidadania, gente, quando a gente fala TV, é o canal da cidadania, a cidadania, você é um cidadão como? Brasileiro, então você é também um cidadão da nação. Então temos que estar integrados, os interesses do Estado, cidadão vem de Estado, né? Você está ligado ao que se passa no governo do Estado do Rio de Janeiro e também da nação. Então, nesse instante, uma onda, uma avalanche aí, é a favor que eles estão aí colocando grandes propagandas, um verdadeiro monopólio, contratam aí os latifundiários da imprensa, os coronéis da mídia e fazem um pacote. Então, uma somente manchete, né? Privatização da Eletrobras. Tudo vai melhorar. Essa cantilena a gente tem visto. A gasolina baixou de preço. A gasolina que era unificada, por exemplo,
como é que está hoje, é um preço aqui, outro acolá, perdeu-se o controle. Isso é fundamental para que uma nação tenha sua unidade, não somente territorial, como também do seu mercado. O mercado brasileiro é riquíssimo. Então, eu sou da escola de Barbosa Lima Sobrinho, que definia de forma direta o que é privatização. É uma grande ação entre amigos. Convidei 2 companheiros, um é professor, o outro é funcionário da Eletrobras, que é o nosso companheiro Emanuel, o professor de contabilidade universitário, André Cantuária, para produzir aí 2 pareceres, 2 pronunciamentos sobre a Eletrobras. Então, companheiros, vamos estar juntos, vamos nos unir, né? E envolver nossa família, envolver a igreja, envolver o clube, envolver todos os cidadãos que amam esse país, patriotas não somente no sentido emocional, mas racional. Vamos fazer estudos nacionalistas, que é outro risco das privatizações, é que além de você colocar à venda ou doar, isso vai para as mãos estrangeiras. O lucro vai para quem? E eles vão fazer essa empresa ficar endividada ao capital deles. Vai mandar juros para o exterior, não é só lucro não. E não vão querer nunca que a gente pague esse empréstimo, porque isso é uma manancial. Então, haja prejuízo ou lucro, eles estarão sempre cobrando como se fosse um aluguel, o juros do meu dinheirinho, da minha dinheira, como eles falam, os gringos, que não respeitam nem o gênero da língua portuguesa. Dito isso, com vocês, o nosso querido Emanuel Mendes e o nosso André Cantuária, que são da área, assim, estudiosos do tema. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez aqui na TVC Rio. O tema que eu vou abordar, a privatização, um tema que é muito polêmico, né? Eu gostaria de só mencionar uma coisa que é muito importante, é o aspecto que quando nós falamos de privatização, nós estamos falando de patrimônio público, de bem público. E o patrimônio público, o bem público, é adquirido com recursos da população, um dinheiro advindo dos tributos da população. Então não é justo com essa mesma população que confiou seus recursos ao governo, que foram investidos em um projeto que foi a criação das estatais para servir a essa população, que essas estatais sejam entregues de mão beijada a preço de banana às empresas privadas. Até mesmo porque as empresas estatais, elas cumprem uma função social. Elas não estão preocupadas simplesmente se vai dar lucro ou não o projeto. Elas foram criadas com o objetivo de atender a população. Então, muitas vezes, projetos que seriam reprovados, com certeza, por outras empresas, são aprovados por empresas estatais para poderem servir a uma determinada população de uma determinada região. Hoje, nós estamos com o caso da Eletrobras. Nós temos uma medida provisória, a medida provisória 1031, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que agora está para ser apresentada ao Senado Federal. Então, é muito importante que nesse momento, mais do que nunca, a gente se una para refletir sobre isso. Por quê? Primeira coisa que nós temos que pensar, a empresa estatal, ela quando fornece o serviço à população, à sociedade, ela fornece a um determinado preço. A empresa privada, ela com certeza ela vai cobrar muito mais, porque ela quer ter lucro. Ela não está preocupada com o fator social. E o segundo aspecto, o aspecto dos funcionários dessas empresas. São funcionários altamente capacitados, que foram concursados
e que estão à mercê dessa privatização. Então, nós pedimos, nós rogamos aos senhores senadores que pensem nisso na hora de votar. Eu vou deixar a palavra com o presidente da Associação dos Empregados, Emanuel. Emanuel, por favor. Bom dia. Primeiramente, agradecer novamente à TVC Rio. Já tive a oportunidade de estar fazendo debate sobre a privatização lá. Agradecer também aqui ao nosso colega Cantuária, para a gente estar fazendo esse debate aqui, que é importante a gente falar sobre o papel da Eletrobras. A Eletrobras é a maior empresa da América Latina. A Eletrobras, nos últimos anos, tem dado lucro. A Eletrobras, só no ano de 2021, ela já vai fazer um aporte de 4 bilhões de dividendos, e aí entra a própria União, que vai receber parte desses dividendos. E a Eletrobras tem em caixa 14 bilhões, quebrando aí o mito do que o governo vem dizendo, que a Eletrobras não tem capacidade de fazer os investimentos necessários. A Eletrobras tem dinheiro em caixa, a Eletrobras tem uma dívida baixa, a Eletrobras pode fazer aporte no mercado, a Eletrobras tem sim capacidade de fazer investimento da ordem de 10 bilhões por ano. E isso já foi calculado pelos técnicos do sistema Eletrobras. Pois bem, a medida provisória que está no Congresso Nacional, que dispõe sobre o processo de privatização da empresa, foi aprovado lá no Congresso na semana passada, foi tratorado por deputados que sequer têm conhecimento de qual é o papel da Eletrobras, qual o valor desse patrimônio e o que isso vai implicar para a sociedade. E a aprovação disso, agora o Senado vai discutir então essa MP. Nós, há alguns anos, já estamos fazendo essa luta contra o processo de privatização e vamos continuar no Congresso Nacional, onde há um equilíbrio, onde dá para a gente conversar melhor com os senadores, mostrar qual é o papel da Eletrobras, mostrar que essa MP traz um impacto muito grande para a sociedade brasileira, que é o aumento na conta de luz. Estudos feitos pelos técnicos do sistema Eletrobras mostram que teremos aproximadamente aí, se a Eletrobras for privatizada, um aumento na conta de luz da ordem de 20%. Ou seja, quem vai pagar a conta da privatização será o consumidor, será o povo brasileiro. E nós não vamos aceitar isso, até porque a gente também está falando de soberania nacional. Quando a gente fala em privatização do sistema Eletrobras, a gente não está falando de privatização só da energia, a gente está falando também da privatização dos rios. A gente não pode esquecer que 52% das hidrelétricas do sistema Eletrobras armazena 50% das águas desse país. Então, privatizar a Eletrobras é um crime contra a humanidade, contra o patrimônio público. E nós vamos fazer o nosso papel e mostrar para a sociedade que a sociedade também tem que fazer a pressão nos seus senadores. E aqui no Rio, a gente vai ter aí um importante papel, que é dizer para o senador Romário, dizer para o senador Carlos Portinho, que eles não podem deixar a conta de luz aumentar para a sociedade brasileira, e que a gente espera que esses dois senadores, Romário e Portinho, votem contra a privatização da Eletrobras. O Coletivo Nacional dos Eletricitários está constantemente em conversa com os senadores. Nós já tivemos essa semana algumas conversas com alguns senadores, não só do campo de esquerda, mas também do campo de direita, para que a gente possa estar fazendo a luta no Congresso Nacional, para não deixar que esse crime não aconteça. É bom lembrar também que quando essa medida provisória saiu do Congresso Nacional, ela saiu cheia do que a gente chama de jabutis, que são regras que alguns deputados colocaram, que vai fazer com que a conta de luz aumente muito mais do que os 20% que a gente vem denunciando. Então, a gente está fazendo esse debate no Congresso Nacional, a gente espera que o Senado, a gente consiga empurrar isso para um discurso de forma que a gente possa fazer com essa MP caduque e que no próximo ano a gente tenha aí a eleição de um governo realmente do povo, realmente que entenda que o patrimônio público não pode ser vendido de qualquer forma. Só para que vocês tenham uma ideia, no governo Temer,
quando eles colocaram a MP 914 para ser discutida lá, o que a ANEEL fez? A primeira coisa que a ANEEL fez foi dizer o seguinte: olha, a própria ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disse: se colocar privatização da Eletrobras, isso no governo Temer, haverá um ajuste das contas de luz de aproximadamente 21%. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica fez esses estudos do impacto na conta de luz. E agora, com essa MP 1031, que o Congresso Nacional aprovou, a ANEEL não se manifestou até o momento, apesar de alguns parlamentares ter cobrado da ANEEL qual será o impacto dessa medida na conta de luz do povo brasileiro. Então, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel e vamos estar lá no Senado Federal debatendo com os senadores e mostrando para aqueles senadores que ainda não entenderam que privatizar a Eletrobras só tem um perdedor, é a população brasileira. Quem vai ganhar com isso são os fundos soberanos, aqueles que são fundos que a gente chama de abutres, que só vêm para cá comprar o que está pronto. Aliás, Cantuária, aqui no Brasil não é proibido trazer dinheiro para investir. Você pode vir para cá, trazer o dinheiro e construir uma usina hidrelétrica. Agora não dá para você comprar um patrimônio que já foi pago pelo povo brasileiro. Era isso. Então é isso, Emanuel. Nós vamos pedir agora juntos, à sociedade brasileira, a todos que estão nos escutando, que da forma que puderem, interfiram a favor da Eletrobras, assim como todas as estatais brasileiras que merecem o seu respeito. Tá? Emanuel, não à privatização. Não à privatização da Eletrobras. Estaremos juntos e dia 29 temos que ir para a rua para dizer não contra a privatização do sistema Eletrobras, da Petrobras, dos Correios. Isso aí. Muito obrigado, Max, pelo seu trabalho aí, você que nos assiste. Fique conosco aqui na TV Comunitária, canal 6 da NET, e também transmitindo online para todo o mundo. tvcomunitaria.rio